Olá, bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja em Correias, classes de adultos e também dos jovens. Estamos estudando hoje uma nova revista, iniciando esse primeiro trimestre do ano, e estaremos estudando Filipenses e Colossenses, duas importantes cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Acompanhe, estude as lições de Escola Bíblica Dominical. Acredito que você já tenha. Se você ainda não está com a sua revista, vai chegar às tuas mãos. Passe na igreja durante a semana. Ainda não estamos com os nossos cultos presenciais. Esses só começarão a fazer parte da nossa vida novamente só depois do dia 16. Tá? No dia 16 ainda não tem culto presencial na igreja, a não ser que realmente as coisas melhorem muito, mas nós estaremos iniciando após o dia 16, na outra semana. Quero dar aqui também uma mensagem que foi pedida pela nossa superintendência da Escola Bíblica Dominical aos responsáveis pelas nossas crianças. Hoje, dia 3/1/2021, domingo, as professoras, a partir das 3 horas, estarão com um bate-papo pela internet com os alunos, com as crianças. Pais responsáveis, coloque o seu filho no horário desse, diante do computador, do celular ou da televisão, para ele fazer esse bate-papo com as professoras, tá? Agradeço e peço que vocês façam isso em nome de Jesus. Você que mora perto, aí ajude. Às vezes pode ter uma criança que não tenha um celular, não tenha acesso à internet. Você pode ajudar. Nos unindo, nós andamos bem, né? Irmãos queridos, e nós chegamos à nossa primeira lição. Filipenses, capítulo 1, inteiro, do 1 a 30. Esse é o nosso texto básico. Essa revista nova, ela tem algumas particularidades, algumas coisas fogem um pouco do lugar, né? E você vai ver que o texto básico está bem na parte de cima da revista, tá? Nós temos o objetivo destacado aí em amarelo, né? Conhecer o segredo da verdadeira alegria. E nós vamos ver também, se você sair dessa primeira página da revista e for para a segunda página, você vai perceber que tem um espaço, que é um espaço para anotações. Isso é muito bom, eu uso bastante isso, né? E outros irmãos da igreja também. Então você faça as suas anotações, descobertas particulares e até mesmo algumas perguntas, tá? Faça isso em nome de Jesus, que a aula fica sempre mais dinâmica. Bom, o nosso texto básico hoje é o primeiro capítulo de Filipenses. E nós vamos, durante essas primeiras aulas, falar sobre essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E ela todo o capítulo, são 30 versículos, mas eu quero fazer um destaque aqui para a nossa meditação no versículo 3 até o versículo 5. Vejam só, Paulo diz assim, aquela amada igreja: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Dá vontade de ler até o versículo 30, não dá? Mas vejam que coisa boa! Uma expressão maravilhosa do apóstolo. E olha, você tem que ler todo esse capítulo, pelo menos, para poder entender o básico dessa aula. O título é Filipenses, a Carta da Felicidade. Essa é a nossa primeira lição. A introdução, ela diz assim: iniciamos hoje o estudo da carta aos Filipenses e uma pergunta precisa ser feita. Por que se deve estudar essa carta? O autor vai colocar algumas coisas. William Hendrickson apresenta 3 razões. 1, ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade. 2, ela nos revela um homem que descobriu e experimentou esta felicidade. E 3, ela nos ensina que Jesus é a fonte da felicidade. Eu acrescento mais 2, o próprio autor diz isso. 4, Deus nos ensina que a felicidade é viver no propósito de Deus, mesmo que isso implique sofrimento. E o 5,
ela nos ensina que os sofrimentos desta vida não podem destruir a felicidade do cristão. Então o autor ele já começa muito bem falando de uma carta, e o título dessa lição, baseada no primeiro capítulo de Filipenses, vai falar sobre a alegria. Ela é a carta da felicidade. Mas é interessante porque não é uma felicidade sem uma base, simplesmente por algo alucinógeno, por alguma coisa que não tenha nenhum tipo de coerência. Não, não é isso. É uma carta coerente, bem escrita, com muita sabedoria de Deus. E nós entendemos isso facilmente ao ler essa carta, e esse primeiro capítulo, ele é realmente revelador para quem pretende estudar um pouco com mais profundidade isso. Essa carta ela é maravilhosa, mas o primeiro capítulo ele é muito revelador para nós. Prefácio e saudação, nós já vamos entrar nele, Filipenses 1, versículo 1 e 2. Bom, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, com a palavra servo, doulos. Paulo quer dizer três coisas: que ele é uma propriedade exclusiva de Jesus, que ele deve a Cristo obediência absoluta, que servo de Deus é o título mais importante que o homem pode receber. Filipenses ele começa justamente dessa forma. Observem isso, que coisa fantástica e maravilhosa, e eu gostaria que você fizesse um exercício comigo, somente aqui, quando nós lemos Paulo, ele diz assim, primeiro versículo, e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Olha que coisa interessante isso. E vamos dar uma olhada, por exemplo, em uma outra carta que nós conhecemos também bem esse conteúdo. Em 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreve aos crentes de Corintos, ele diz assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Duas coisas que nós vemos aqui. Paulo, ele muito sábio que era, e inspirado, induzido pelo Espírito Santo, inspirado e conduzido, melhor dizendo, pelo Espírito Santo, ele começa se identificando. Isso era em rolos, imagina isso, para você ler, tu não é igual hoje, que você vai a uma carta, vai no final, no pé lá da carta e você já havia assinado, né? Aqui não, você imagina isso escrito em rolo. Então ele já se identificava logo de cara para as pessoas saberem quem é que estava escrevendo. Na carta aos Coríntios, ele honra Sóstenes. E na carta aos Filipenses, ele honra Timóteo, seu filho na fé amado. Ali, na carta aos Coríntios, ele fala de Paulo, apóstolo, segundo Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olha, ele já coloca Jesus Cristo e Deus nessa situação e que são um só, junto com o Espírito Santo, mas que são pessoas distintas. Aqui, ele começa de uma maneira diferente, servos de Jesus Cristo. É uma carta, é a carta da alegria. Realmente, ele começa de uma maneira maravilhosa. O remetente da carta é Paulo. É o que nós descobrimos logo nesse prefácio e na saudação. Ele se identifica junto com Timóteo. Essa carta, como nós vamos ver aqui na frente, ela é escrita na prisão, tá? De Roma, a primeira prisão de Roma. Os destinatários, quem são esses? Veja só, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Você tem que ler Atos capítulo 16 para entender isso um pouco melhor. Para ver como Paulo chega a essa cidade, essa província de Filipos. Você vai ver lá algumas coisas que são maravilhosas. No finalzinho aqui, ó, Atos 16, ele diz, tudo começou com a conversão de 3 pessoas. Lídia, asiática e comerciante, uma jovem grega e escrava, e um carcereiro, romano e funcionário público. Era uma igreja que reunia todos os segmentos da sociedade. Olha que coisa interessante. É para essa igreja, em Filipos, que ele escreve. É aos filipenses. Paulo, ele escreve para essa turma, da prisão. E como que da prisão, aí pare para pensar um pouco, ele vai escrever uma carta que expressa tanto agradecimento, tanta alegria, tanta felicidade
por ter pessoas que vivem no tempo de Paulo, junto com Paulo, um tempo de aflição, mas também de alegria. Olha como é que isso fala para nós nesse princípio de 2021. Um ano onde ainda existem muitas expectativas para nós. A bênção. Paulo ainda seguindo aqui nesses 2 primeiros versículos, graça e paz. Aí ele coloca aqui, resumem os efeitos da obra salvadora de Jesus Cristo. É interessante. E por meio de que temos acesso à graça. É interessante porque ele fecha assim. Paulo aqui, ele é grato. Existem pessoas que sempre estão vendo o copo meio vazio. Sempre meio, nunca eles veem meio cheio. Mas existe algo que é muito maior do que essa simples ilustração que eu trago. Na verdade, Paulo, ele abençoa porque ele era abençoado. Ele pode falar dessa forma porque o seu coração estava cheio de alegria. Ele não está aqui escrevendo uma carta para bajular alguém, uma igreja. Não. Ele não está aqui escrevendo uma carta que é para bajular, para fazer agradecimentos vazios. Não. Ele está incentivando o verdadeiro viver em Cristo, em comunidade. Seguindo aqui ainda, ele peca do versículo 3 ao 11, o autor coloca para nós, dá uma esticada nisso, a oração de Paulo. Por quê? Como que ele dobrava os joelhos? Quando ele falava, e aqui vamos ampliar isso, a gente não está falando porque não se ora só de joelhos dobrados, né? Essa semana ainda conversava com o pastor Célio, ainda que brevemente, numa palestra, toda semana nós temos pelo menos uma, e é muito bom para mim, e eu sempre aprendo um pouco mais com ele, e ele estava falando, não se ora só de joelho, né? E entramos num bate-papo falando um pouquinho sobre isso, como é bom esses esclarecimentos, porque tem gente que acha que é só de joelho que é ouvido. Não é assim não, tem época que não dá para dobrar o joelho. Olha só, e você vai deixar de orar porque você não pode dobrar o teu joelho? Não, você vai continuar orando, em todo tempo. Mas qual era a oração de Paulo pelos filipenses? O que vinha à cabeça? Após a saudação, Paulo faz uma oração de gratidão a Deus pelos filipenses. A esse comentarista, né, Warren Webbs, sintetizando esse parágrafo, diz que em Filipenses, Paulo usa 3 ideias que descrevem a verdadeira comunhão cristã. A presença na memória, ele lembra. A presença no coração, ou seja, ele tem sentimentos entranháveis, internos, profundos por aquela igreja, não é algo vazio. E outra, a presença nas orações. Ele tinha uma ação, um agir intercessório por aquela igreja, mesmo naquele momento de dor dele, que ele estava preso ali em Roma, tá? Depois de ter passado por aquele naufrágio. É a primeira prisão de Paulo aqui em Roma. Tá? Paulo tem uma certeza, aquele Deus que começou a boa obra, salvação, no coração dos crentes, concluirá plenamente o seu trabalho. Ele está convicto de que Deus não permitirá que a sua obra de transformação espiritual fique inconclusa. Trata-se da doutrina da segurança da salvação. É lindo. Do 3 ao 11, você vai penetrar na profundidade dos pedidos de Paulo. Paulo rasga o coração para aquela igreja. Ele começa a falar do prazer, da gratidão, da alegria e também de todo o conteúdo dessa oração, o que ele trazia. Mas ele traz também, como nós falamos aqui, não só, ele não vai falar tão somente da sua memória, daquilo que ele lembrava. Ele também fala dessa mistura que nós temos também dos nossos sentimentos, do amor. Um amor, mas não um amor de boca. Você está falando aqui de amor que age, que traz coisas. Vamos nos conter no primeiro capítulo aqui nos nossos comentários, porque realmente é profundo e é lindo, tá? É muito bonito isso aqui. O último parágrafo desse tópico número 2, ele diz assim: a oração de Paulo brota de um coração cheio de alegria. Ele fala da alegria da oração, da alegria da pregação, e os textos estão aí, os versículos, né? Versículo 18, da alegria da fé, versículo 25, da alegria da união,
versículo 2, tá? Da alegria do sofrimento por Cristo, isso é complexo, versículo 17. Da alegria de encontrar os amigos, o 2:28. Da alegria da hospitalidade, 2:29. Da alegria de estar em Cristo, 3:1 e 4:1. E da alegria de ser lembrado, 4:10. Alegria. Ele está falando aqui dessa alegria mútua que nós temos muitas vezes simplesmente em ouvir uma mensagem de um irmão no telefone, no WhatsApp, em um desses canais, quando nós estamos, às vezes, como é o caso nessas semanas, 2 que passaram, nessa agora e pelo menos nas próximas 2, onde nós teremos os nossos cultos transmitidos pelo YouTube. Mas a alegria, irmãos, de um pregador diante de uma igreja com os bancos sem nenhum membro dessa igreja ali sentado, vazios. Ele está alegre porque ele está pregando e as pessoas estão do outro lado, no conforto da sua casa, na segurança do seu lar, ouvindo essa palavra. Tem alegria também. E eu espero que tenha alegria no coração de quem está em casa, sendo temente a Deus, obediente, porque em breve, daqui a pouco, estaremos novamente com todas aquelas seguranças. Olha, alegria, o que tem matado a sua alegria? Talvez você esteja precisando de conversar. Talvez você esteja precisando de orar mais, de ler mais a palavra, de conversar com pessoas que verdadeiramente são espirituais, não com qualquer um. Tópico número 3, vamos lá. Não deixe os ladrões da alegria levarem esse sentimento maravilhoso. O otimismo de um prisioneiro. Aí ele pega do versículo 12 ao 30. Bom, vamos entender isso. O cristão é, por natureza, uma pessoa otimista. Ele sempre vê as coisas e as pessoas pelo lado positivo. A sua expectativa é sempre para o melhor, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. O seu otimismo baseia-se em Deus, o Pai que sabe e controla todas as coisas, o Deus da alegria. Vejam só, e isso aqui não pode ser confundido. Quando nós estamos falando que o cristão tem que ser otimista, sim, ele tem que ser otimista. Mas ele não pode ser delirante. Ele não pode ser totalmente avesso à realidade da vida. Ele não pode ser uma pessoa que tem uma visão delirante daquilo que está acontecendo. Exemplo disso. Vamos dizer que eu tenha fé e eu tenha um otimismo que eu vou passar para a prova da Polícia Federal. Que beleza. Belo salário, respeitado, tem a ver com as minhas convicções pessoais. Pastor, eu vou passar para essa prova da Polícia Federal. Isso é otimismo. Mas aí eu faço a pergunta seguinte para essa pessoa. Mas você está estudando? Ah, não, pastor, estou orando bastante. Mas estudando eu não estou estudando, não. Quantas horas por dia você estuda? Não, eu nem estudo. É mesmo? Estou jogando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, trabalho, chego em casa, descanso e durmo. Não! Isso é um otimismo vazio. Esse otimismo de que está falando aqui é aquele otimismo que nós temos, que nos leva a romper barreiras para melhor, mas que me faz estudar, que me faz investir, que me faz trabalhar, que me faz dar um passo para frente, que me faz orar mais, que me faz buscar mais a Deus. É esse tipo de otimismo. É um otimismo, atenção para isso, que isso é mágico. Mágico não. Isso é de Deus. É um otimismo que tem base, mas não tem mérito, porque tudo vem de Deus. E isso é difícil de entender às vezes. É um otimismo que tem base, mas não tem mérito. Como assim, pastor? Ele tem base, porque você está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha parte, mas ele não tem mérito, porque eu não mereço, você não merece. Não tem mérito nosso. É Deus que está abrindo a porta. É Deus que está abençoando a multiplicação. É Deus que está dando a alegria. É Deus que está arrancando você desse lugar ruim. Então esse mérito não é nosso. Nós só estamos fazendo a nossa pequena parte. Ainda que essa pequena parte possa parecer muito para nós. É um otimismo dessa forma. Paulo era um otimista nesse sentido. Ele compreendia
coisas profundas da parte de Deus, mas ele era um otimista. A prisão contribuía para o progresso do evangelho. Por que ele podia falar isso? Porque ele estava preso, mas ele não era um reclamão. Ele era um homem que conhecia os seus direitos, tanto é que ele apela para a sua cidadania romana, fantástico aquilo, e isso acontece algumas vezes durante os descritos na Bíblia sobre a vida do apóstolo Paulo. É interessantíssimo isso. Ele conhecia dos seus direitos como cidadão, ele sabia do que era. Mas só que apesar dele saber disso tudo, ele estava confiado em Deus. Ele era otimista, mas ele não vivia reclamando por aí também não, tá? Olha só, ele não era uma pessoa que reclamava de tudo que acontecia. Ele estava preso, mas ele pregava o evangelho. Ele estava preso, mas ele queria ter os rolos, as cartas. Ele queria ter o evangelho perto dele, ele queria o evangelho, os escritos do Velho Testamento. Ele estava ali produzindo material para ser entregue às igrejas. Ele tinha companheiros que cooperavam com ele e ele pregava aos guardas pretorianos. Olha o que diz aqui. A prisão contribuía para o progresso do evangelho do 12 ao 18. Você vê isso mais condensado. Paulo está preso. Isto poderia significar o fim do seu trabalho missionário, mas pelo contrário, afirma que tudo aquilo que acontecia com ele contribuía para o progresso do evangelho. Paulo era um prisioneiro otimista. Ele aponta duas contribuições, aí ele vai falar, tá? Primeiro, que todos os soldados que trabalhavam em sua vigília foram evangelizados. Passou por Paulo, já estava sendo evangelizado. Está preso com ele hoje. Hoje você está lá tomando conta de Paulo. Então, o outro soldado que estava saindo até ria, né? Falava, olha, ele vai começar a ouvir do evangelho também. E ele pregou para todo mundo. E o segundo, Paulo não perdia tempo. E durante a sua prisão evangelizou toda a guarda de Roma, tá? 2, aí ele coloca 2. A maioria dos irmãos de Roma foi estimulada a pregar o evangelho. Por quê? Quando você vê bons exemplos assim, esses bons exemplos eles vão fluindo, eles vão incentivando, pelo menos aquelas pessoas que são mais constantes. É evidente, a gente tem que fazer isso, por isso que não deve murmurar, porque, infelizmente, quem murmura, quem reclama demais, quem deixa de dar a Deus o que é de Deus e de fazer a sua parte para o crescimento no reino, em todos os sentidos, por favor, me entendam aqui, essa pessoa também desestimula outros. Essa pessoa é uma pessoa que vai desestimular outros, tá? Tem gente que incentiva e tem gente que é horrível para isso. E, infelizmente, muitas vezes nós vemos pessoas que têm péssimos exemplos servindo como padrão para outras pessoas e aí nós já sabemos que o caminho não vai ser bom e que daqui a pouco uma tragédia espiritual muitas vezes estará implantada. E, exatamente. E às vezes tem pessoas que prejudicam a sua vida e também da sua família, porque começam a ficar desobedientes demais, começam a ficar pessimistas demais, começam a olhar tudo muito pela visão humana e esquecem de olhar para frente, para aquilo que Deus está a fazer e a preparar. Deus está nos preparando para algo melhor. Seja otimista. O segundo subtópico, a prisão servia para que Cristo fosse engrandecido. Paulo ele engrandecia a Cristo, porque ele era judeu convertido agora a Jesus, e ele engrandecia a Cristo. Paulo não tinha medo de morrer. E na prisão a sua vida estava por um fio. Se ele fosse absolvido e posto em liberdade, continuaria pregando Jesus Cristo. Se, porém, fosse condenado à morte, ele habitaria com Cristo. Quer na vida ou na morte, Cristo seria engrandecido no corpo e na personalidade do apóstolo. Aí ele sintetiza. Filipenses 1, verso 21, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que fé maravilhosa, que fé produtiva, que fé otimista. Ele está falando dele mesmo, gente. Ao que tudo indica, eu concordo muito com esse respeito, quem não concorda com isso, tá? Mas Paulo foi livre desta prisão, da qual ele escreve essa carta também aos Filipenses, e ele é solto. E numa segunda oportunidade, eles o prendem. E ele é levado preso e morre em Roma, condenado, decapitado. E ele escreve a última carta a Timóteo. Mesmo naquela carta, na segunda carta escrita a Timóteo, que nós conhecemos, a segunda a Timóteo,
nós vemos que Paulo, ele não lamenta, ele louva a Deus. Ele me incentiva, te incentiva e incentiva todos os cristãos que lerem aquela carta. Ele não perdeu tempo, não perdeu oportunidade. Ele glorificou a Cristo em tudo, até nas suas dificuldades. Aí eu olho para mim mesmo e fico envergonhado. Faz aí, olha para dentro de você. Você tem glorificado a Deus também nas suas dificuldades? Isso é prático. Olha como é que ele fala. Paulo é maravilhoso aqui. Paulo era homem como nós somos, seres humanos, no sentido genérico. É como nós, geneticamente, exatamente como eu e você. Terceiro subtópico e último, ele diz assim: a prisão era uma motivação para o crescimento espiritual dos irmãos. Aí a gente vai pegar aquilo que vimos só na lateral com um pouco mais de profundidade nesse finalzinho da nossa aula de hoje. Paulo, em seu otimismo espiritual, atenção, recomenda aos irmãos de Filipos que vivam de modo digno do evangelho de Cristo. O que será isso, né? Paulo relaciona a cidadania celestial com a cidadania romana. A melhor tradução é viver como cidadão digno, ou seja, cumprindo as suas obrigações como cidadão do reino de Deus. E aí ele vai falar sobre 3 aspectos sobre isso. Como eu disse, ele era um sujeito extremamente consciente dos seus direitos como cidadão. No país em que nós vivemos, uma grande parte da população realmente não conhece seus direitos básicos. Já havia alguns debates excelentes sobre isso. E tem que concordar que a Constituição, ela deveria ser ensinada já na base dos nossos colégios. Concordo com isso. O pastor Eliel do Carmo, em um debate, fala sobre isso muito. E eu acho que realmente isso deveria ser ensinado ainda no ensino fundamental, para que a criança já ficasse com isso dentro do seu coração e no seu entendimento, né? E sabendo que tem direitos também e deveres a cumprir. Porque não são só deveres, são direitos também. E Paulo aqui, ele vai falar de obrigações, de deveres como cidadão dos céus. Tem direitos? Tem, mas tem também deveres. Porque um sem o outro estaria incompleto. Atenção, firmeza na fé. A ideia aqui é de lealdade ao Senhor e à palavra do Senhor. A segurança divina da salvação não exclui a perseverança humana. Isso é resiliência. Isso é capacidade de voltar. É capacidade de, mesmo depois de uma tempestade, você conseguir voltar ao nível que você estava e continuar crescendo. É resiliência. Isso é firmeza na fé. Isso é algo que Paulo passou por isso. Em tempos que nós estamos vivendo agora, com longos períodos, sem os nossos cultos presenciais, isso tem sido testado. Deus tem nos dado a oportunidade de mantermos firmes na fé. Não é fácil, irmãos. Não é fácil para pastor, nem para diácono, nem para todos os membros das igrejas sérias. Porque existe em nós um peso de responsabilidade sobre o povo de Deus e um com os outros. O amor que nos guia. Seríssimo isso, firmeza, tá? Na fé. Outro ponto, unidade e harmonia fraternal no trabalho conjunto. E isso eu achei fantástico, porque olha só, o que Paulo desejava é que os crentes reconhecessem sua unidade em Cristo. Somos um, vivessem juntos e trabalhassem em paz. União. É a união. Paulo estava junto, mesmo longe. Mesmo em Roma, quando ele escreve para Filipos, as pessoas sentiram o seu abraço. Eles sentiram que elas eram importantes também para Paulo, uma carta escrita por Paulo. Que coisa maravilhosa, estamos juntos. Irmãos, nós vamos habitar a eternidade juntos. Vamos viver nessa vida juntos, em paz, nos perdoando, nos amando, crescendo uns com os outros. Terceiro subtópico, ele diz assim: intrepidez contra os inimigos da fé. Paulo pede que os irmãos
enfrentem com coragem o falso ensino. A igreja enfrentava os defensores do gnosticismo, verdade. E isso aqui é algo que ele permeou a igreja pelo menos até o VI século de maneira muito forte. O gnosticismo, que é uma mistura, como o autor mesmo vai falar aí, essa mistura terrível que mexe com o evangelho e que traz conceitos esotéricos e outros mais para o meio do evangelho. No tempo em que nós vivemos hoje, nós vemos pitadas disso com muito mais habilidade e que às vezes iludem até alguns irmãos em Cristo que realmente nasceram de novo. Muito cuidado. Como que se combate o falso ensino? Com a palavra de Deus. Finalizo essa aula falando para você o seguinte: nós finalizamos esse ano de 2020 com muitos irmãos lendo a Bíblia toda pela primeira vez na sua vida. Eu também consegui concluir bem no finalzinho agora, na penúltima semana do ano, a leitura completa também. Eu faço muitas outras leituras, como muitos outros irmãos, né? E eu consegui completar também. Isso é muito bom. Mas 2021 está aí de novo. Sabe o que a gente vai fazer agora? Nós vamos, todos nós, de novo, se você quiser, junto comigo, eu vou colocar esse desafio logo no culto de amanhã, nós estaremos novamente tomando esse projeto de ler a Bíblia toda em um ano. Tem planos, a Superintendência de Escola Bíblica Dominical vai disponibilizar planos para você fazer leitura direto todos os dias, tá? Eles têm vários planos aí, você pode ver, algumas Bíblias têm no final lá um plano de leitura anual, faça isso. Agora, estude também a lição de Escola Bíblica Dominical. Faça isso. Irmãos amados, terminamos hoje o primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo escreve de uma maneira maravilhosa. Essa carta, ela foi escrita por volta do ano 60, 61, da era cristã. E mesmo assim, quando eu leio essa carta, parece que ela foi escrita para a igreja em Correias. Para mim, parece que foi escrita para você. Meu querido irmão e irmã, que Deus lhe abençoe. Que Deus derrame da graça e da alegria da vida sobre a sua vida neste dia. E que não falte em você a alegria em servir ao Senhor. Essa é a carta da alegria. E na semana que vem nós vamos estudar a alegria da unidade. Será que tem alegria na unidade? Será que juntos nós podemos ser felizes? Ou será que só podemos ser felizes estando longe um dos outros? Em um período desse, é um distanciamento social. Será que nós continuamos unidos, mesmo distantes? Fica para a próxima semana. Que Deus lhe abençoe. Vá em paz e que Deus dê a você um dia abençoado em nome de Jesus.